Vamos lá. Eu quero falar nesta manhã sobre eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Isto é um lamento muito comum dentro da nossa realidade cristã. Eu não tenho tempo. Vamos ver se realmente nós não temos tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 até o 8. Vamos ler. Embora eu vá ficar só com o capítulo ou o versículo primeiro, mas nós vamos ler todo o 8 versículo, até mesmo para completar a sua leitura diária do dia de hoje, né? Vamos lá. Diz assim: há momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. A Diana já gosta desse. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Dona Mili gosta dessa. Tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Todos nós gostamos dessa. E tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo para todas as coisas. Mas eu quero falar sobre um lamento muito comum. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Deus, obrigado pela tua palavra. E eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor nos ilumina a compreensão desse texto e nos conceda, Pai, a graça para aplicar nas nossas vidas. Nos orienta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, escreveu um poeta e filósofo norte-americano chamado Ralph Emerson. Ele escreveu o seguinte: cuide bem do seu tempo. Cuide bem do seu tempo. Esses momentos são como diamantes não lapidados. Despreza-os e o seu valor nunca será conhecido por você. Melhore-os e ele se tornará a brilhante joia de uma vida útil. Se você desprezar o seu tempo, jamais saberá o quanto vale. O tempo está sempre em movimento, queiramos isso ou não. O tempo está sempre em movimento. Podemos simplesmente desperdiçá-lo ignorante os movimentos, ou podemos aproveitá-los muito bem. A única coisa que nós não podemos fazer ou dizer é que nós vivemos sem ser afetados pelo tempo. O tempo, dizem os americanos, que é dinheiro. Os americanos entendem isso bastante. Eles dizem que time is money. Tempo é dinheiro mesmo para eles. Por isso, quando o assunto é tempo, exige de nós intencionalidade ao pensarmos e ao falarmos. O tempo exige intencionalidade. Precisamos, meu irmão, de um propósito para tudo na nossa vida. E por trás disso é que está a intencionalidade de nós aproveitarmos o nosso tempo. Usamos cada minuto, ou precisamos usar cada minuto com eficácia. E é nisso que nós glorificamos a Deus. Quando o tempo é vivido com propósito, quando cada minuto é vivido com eficácia, nisso nós estamos glorificando a Deus. Vivendo perdendo tempo, na verdade, desprezando o tempo,
nós não estaremos glorificando a Deus, e você vai entender isso mais na frente. A vida é uma constante plantação. A nossa vida é uma constante plantação. Tudo aquilo que nós plantamos, nós haveremos de colher. E com o tempo, não seria diferente. Com o tempo também, nós devemos cuidar com aquilo que nós temos plantado no nosso tempo, porque com o tempo os frutos aparecerão do tempo que nós temos feito com o nosso tempo. Não tenho tempo para as coisas de Deus. Pode ser entendido como fruto de uma plantação que nós temos feito com o nosso tempo. O não ter tempo pode ser produto de uma plantação que fizemos com o nosso tempo. Talvez seja, hoje, uma oportunidade de nós pensarmos, e nesta manhã eu quero fazer você pensar sobre o seu tempo. Talvez seja uma oportunidade de nós pararmos, não por preguiça, mas simplesmente pararmos e entendermos em consciência que um solo descansado produz mais e melhor fruto. Um tempo descansado é mais e melhor produtivo. Um tempo descansado. Não tenho tempo constitui para muitos motivo de orgulho. Não tenho tempo. Sou uma pessoa muito ocupada. A bem da verdade é que não tenho tempo faz muitas pessoas sentirem importante mais do que a maioria. A sociedade tende a valorizar este discurso. Não tenho tempo. Opa, ele não tem tempo. Uma pessoa muito ocupada. Mas pode ser que esse discurso é sinônimo de improdutividade e não de produtividade. Contudo, a maioria das pessoas acreditam que não ter tempo é algo bom. Na verdade, pode ser reflexo de vaidade. Simplesmente de vaidade em nosso coração. Meu irmão, se na nossa vida não há tempo para celebrar as realizações de Deus, que nos deu o tempo, por sinal, prova a nossa inaptidão de continuar vivendo. Prova a profundidade da nossa ingratidão e orgulho, bem como desprezo para com a nossa própria vida. C.S. Lewis, ele vislumbrou quando disse que Deus não nos pode dar felicidade e paz a parte de si mesmo. Tal coisa não existe. Então repara uma coisa. Não ter tempo para Deus, considerando a busca da felicidade, é um desvaneio. Não é lógico. Não é prudente. Não é honroso. Porque todas as vezes que eu não tenho tempo para aquele que me dá tempo, eu estou menosprezando o tempo que ele me deu, consequentemente dizendo para ele que não precisaria me dar tempo. Ou seja, talvez nem deveria estar aqui. Eu quero considerar algumas lições sobre o tempo. Primeiro, o valor do tempo. Gênesis capítulo 1 e versículo 1 diz: no princípio. No princípio, Deus criou as coisas. A primeira verdade é que o valor de tempo é atribuído por quem criou o tempo e não por nós. Consequentemente, eu não tenho tempo para Deus, não é justificativa. Coloque isso no seu coração. O valor do tempo é atribuído por quem criou o tempo. Consequentemente, eu não ter tempo não é justificativa. A Bíblia é a autoridade suprema e infalível sobre a ideia de Deus aos homens. E ela começa com esta palavra, no, ou na verdade com esta conjugação, no princípio, denotando um início do tempo.
Sabe, meu irmão, foi no início que Deus criou todas as coisas, inclusive os homens. Só que no início Ele cria todas as coisas, valorizando o tempo, e tudo Ele cria para a glória do seu nome. Ele fez todas as coisas para a sua glória, e o tempo estará sendo valorizado à medida que nós fielmente cumpramos o seu propósito. Glória de Deus. O tempo existe para a glória de Deus. Contudo, a glória de Deus não está limitada ou sujeito à nossa valorização do tempo. Dito de outra forma, Deus não é mais honrado ou menos honrado porque você desperdiça seu tempo. Ele é o Deus do tempo. Ele é o Criador do tempo. Nós não estamos no controle do tempo, Ele está no controle do tempo. Por isso, nós não podemos valorizar o tempo a partir simplesmente de dizer que a forma que eu valorizo o meu tempo, Deus será valorizado. Não, nós não estamos no controle do tempo. Diga-se bem verdade, nós não estamos no controle nem mesmo da nossa vida. Por isso nós nos apoiamos em eu não tenho tempo. Sabe, Deus é quem abre o sol ao amanhecer, faz a chuva, e nesta manhã nós acordamos com o terreno todo molhado. Isso quer dizer que Ele mandou chuva. Algo bastante fantástico. Então, achar que podemos determinar o tempo e desprezar o propósito de Deus prova o quanto nós não conhecemos o tempo feito por Deus, do tempo que o tempo fez para a glória do seu nome em todo o tempo. Nós precisamos ponderar o tempo. A nossa indiferença quanto ao tempo que nós damos ao Senhor não menospreza Deus, porque Deus está acima do tempo, porque Deus existiu antes do tempo. Ele diz no Gênesis primeiro, é que no início, no princípio do tempo Ele cria as coisas, mas Ele estava anterior ao tempo. Por isso a forma com que nós lidamos com o nosso tempo, e muitas das vezes é desprezo total com aquele que criou o tempo, não o menospreza. Ele é superior e anterior a tudo isso. Uau. Irmãos, Deus é quem produz o fruto para o tempo. Deus é quem produz o fruto do nosso trabalho, do tempo que Ele nos dá para viver. Ele é que produz o fruto para Ele. Repara que eu não tenho tempo para as coisas de Deus, é inconcebível. Deus existia antes do tempo e Ele não está limitado ao nosso bom uso do tempo. Ele é eterno, mas nós não. Nós não. Vamos ver sobre o nosso tempo, diferente de Deus, como nós estamos. Deus contou e designou todos os nossos dias. Primeiro, nós já estamos limitados quanto ao tempo, porque Deus os contou. Deus simplesmente contou e designou todos os dias em que cada um de nós viverá aqui na terra. Jó 14:5. Estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabes quantos meses viveremos e não recebemos um ou nenhum dia a mais. Olha a compreensão de Jó sobre Deus e sobre o tempo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Meu irmão, não ter tempo não inviabiliza estas verdades, não menospreza estas verdades. Talvez encurta a nossa validade. Repara algo bastante importante: nós não temos duas vidas, nós não encarnamos depois que morreu, é o julgamento. Por isso,
Cuide do seu tempo, para que no julgamento o tempo esteja a seu favor. O Senhor fez o sol grande para governar o dia, e consequentemente a lua para governar a noite. Ele nos deu tempo, estabelecendo estes dois momentos. É um design que ninguém pode menosprezar nem ignorar, porque ninguém pode alterar a lua e o sol, a manhã e a noite, ninguém pode alterar. Isto quer falar-nos muito sobre o tempo. Irmãos, somente Deus comanda a cada manhã e faz com que o amanhecer chegue a cada dia, um após o outro. Jó abre a nossa compreensão quando ele escreve, capítulo 38, versículo 12, Deus falando para Jó, sobre a prepotência do seu discurso, Deus falou para Jó: você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e o fez o amanhecer se levantar no leste? Dizendo simplesmente para nós que nós não temos como alterar o que Deus já estabeleceu como tempo. Somos criados e devemos prestar atenção na palavra de Deus sobre o tempo. Moisés, não entendendo como lidar com o tempo, ele ora e pede ao Senhor: faz-me sábio, ensina-me a contar os meus dias. Isto é sabedoria. Pedir ao Senhor que a cada dia, a cada manhã, seja simplesmente vivido para a glória dele. Isto nos faz sábio. A sabedoria, meu irmão, de contar os dias, ou na verdade, de ser sábio, de aproveitar bem o tempo, vem com uma outra sabedoria. A sabedoria de sermos humildes o suficiente, de pedir a Deus: ensina-me a contar os meus dias. Eu não estou preparado para viver os meus dias sem Deus. Escreva isso no seu coração. Você não está preparado para viver sem Deus. Por isso, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Não é a melhor opção para viver. Meu irmão, sobre o valor de tempo, resumindo, para que o nosso tempo seja bem nutrido e florescente, nós devemos de intencionalidade. E a intencionalidade é para glorificar aquele que nos deu a quantidade certa dos dias que nós temos sobre a terra. Glória a Deus. Só lhe deu glória. Segundo, o tempo acontece com todos. Eclesiastes 9, 11. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os insensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Meu irmão, tudo depende de saber contar sabiamente os dias. A cada novo dia, repara, a cada novo dia, todos nós temos à nossa disposição um suprimento uniforme. Qual é o suprimento que todos nós aqui temos uniforme? 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Existem algumas coisas que não é tão uniforme para todos, mas o tempo definitivamente não está entre elas. Ele é uniforme, ou seja, a única diferença é como cada um de nós gastamos o nosso tempo, que é uniforme. Eu não tenho
mais de 24 horas. Eu tenho tantas 24 horas quanto você. O problema está em como nós gastamos as nossas 24 horas. Meu irmão, muitos gastam 24 horas fiéis e obedecendo ao Senhor, e outros ignoram simplesmente o propósito e até mesmo a existência de Deus. Meu irmão, nós só podemos viver cada dia, cada 24 horas, até porque protelar o serviço a Deus para o dia de amanhã é incerto. Por isso Ele nos deu 24 horas, porque o amanhã não está nas nossas mãos. Protelar o serviço de Deus para o amanhã, pode ser que o amanhã nunca chegue. Mas na verdade, como eu costumo a pensar, o amanhã nunca chegará. Porque sempre que você chega no dia dito amanhã, ele se transformou hoje. Então você vai estar numa corrida intensa sobre e a favor do amanhã, e desvaloriza o tempo que Deus te deu para a glória dele. O sábio provérbio, ele escreveu o seguinte, 27:1: não contem vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que amanhã trará. Por isso, amanhã eu faço, amanhã eu proclamo, amanhã eu evangelizo, amanhã eu louvo. Meu irmão, não se fie no amanhã. O melhor que nós podemos fazer quanto ao amanhã é confiá-lo naquele que já está no amanhã. É confiar o nosso amanhã àquele que já está lá, o nosso Senhor Jesus Cristo, e viver hoje, nesta oportunidade, para a glória do seu nome. Você não pode acrescentar, você também não pode tirar tempo que Deus limitou na sua soberania para cada um de nós. Por isso, cuidado com o desperdício. Cuidado com o desperdício do tempo. Salmista escrevendo no 31:5: em tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, pois tu és fiel. Em tuas mãos entrego-me. Irmão, entregue os seus dias nas mãos do Senhor. Fazendo assim, você será sábio. Fazendo assim, você não desprezará o tempo. Mas terceira e última lição para nós nesta manhã: maneiras práticas de gastar o tempo com sabedoria. Primeiro, o valor do tempo é atribuído por Deus. Segundo, o tempo acontece para todos. Todos nós temos 24 horas. O problema é que eu não tenho tempo. Pode ser uma plantação que você fez no seu tempo e, consequentemente, desperdiçou-lo. Agora, terceira e última lição: maneiras práticas de gastar o tempo com sabedoria. Eclesiastes 3:1: há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Eu acho isso lindo. Eu acho a palavra de Deus tremenda. Eu acho a palavra de Deus, autoridade sim na nossa vida. E cada vez que você medita nela, você percebe o quanto ela é exponencial para nós. Meu irmão, qual é o grande inimigo do tempo? Eu não vou falar não, vou falar as, colocar no plural. As distrações. É o maior inimigo do tempo. Distrações. Que diga, nossos telefones. Que fale, nossas televisões. Que fale, nossos trabalhos. Que fale. Um bocado de fale.
O adiar e o procrastinar sempre irão nos afastar, meu irmão, de cumprir o compromisso que foi planejado por nós. O deixar para amanhã. Eu vou assistir só mais um pouquinho dessa novelinha e depois eu vou ler a Bíblia. Eu vou só assistir um pouquinho mais desse joguinho de Flamengo que perdeu esses dias. O Júnior ia se alegrar. O Júnior se alegra. Eu estava conversando com ele esses dias, ele falou: pastor, você viu? Perdeu. Eu falei: Júnior, perdeu o quê, Júnior? O Flamengo. O Júnior se alegra com a... Mas o deixar, o procrastinar e adiar as coisas, meu irmão, é um prejuízo para nós. Um professor de teologia norte-americano chamado Don Whitney, ele escreve o seguinte: preste atenção nisto, presta muita atenção nisto agora. Ele diz: se as pessoas jogassem fora o seu dinheiro tão impensadamente quanto jogam seu tempo, nós o consideraríamos loucos. Se você e eu jogássemos fora os nossos reais, como a gente joga fora o nosso tempo, a gente ia ser considerado louco. Meu irmão, isto é sério, porque é nisto que o lamento não tenho tempo aparece. Quando eu jogo tempo, ou jogo fora meu tempo, aí eu preciso lamentar que não tenho tempo. Meu irmão, lembrar que há tempo para cada coisa debaixo do céu é libertador. Isso faz-nos mais útil e faz-nos resgatar mais tempo. É lembrar que tempo é um presente de Deus. Deus fez o tempo e colocou você nele. É um presente de Deus para você, meu irmão. E ser um presente de Deus exige de nós uma mordomia com esse tempo. E falando da mordomia, há algo que nós não podemos esquecer. É que o tempo não é nosso, nós somos mordomo dele. Consequentemente, o dono do tempo estará prestando conta conosco sobre o uso do tempo. Nós só somos mordomos, nós não fizemos tempo. Tempo foi nos concedido e nós precisamos agora honrar aquele que fez o tempo. A questão é que nós só somos mordomos. Isso quer dizer que o dono chegará um dia e quando ele chegar, ele vai nos perguntar: o que você fez com o tempo? Nesse momento, eu não tive tempo, não será desculpa. Sabe, meu irmão, nós seremos cobrados pela forma com que nós usamos o nosso tempo, enquanto uma dádiva de Deus. No princípio da mordomia, sabe que existe uma palavra que não existe nela: desperdício. Ninguém que confia algo a você quer que você desperdice o algo. Por isso, Deus nos deu o tempo para sermos mordomos, e Ele não aceitará desperdício do tempo para a sua glória, para a glória do seu nome. Nós devemos nos comprometer com a glória de Deus, porque o tempo é precioso. O tempo que nós temos é para a glória de Deus. Repara o que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 5. Paulo vai dizer: portanto, tenham cuidado da maneira como vocês vivem. E vivem não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveite bem o tempo. Qual é o propósito do Paulo a falar para a igreja: aproveita bem o tempo? Use o tempo de vocês para a glória de Deus. Use o tempo de vocês para a glória de Deus.
Paulo, meu irmão, para ele, o não tenho tempo pode ser entendida como um desperdício, porque você está fazendo mau uso dele. Por isso, em resumo, o que Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso é: não percam tempo. É um apelo para nos libertar de coisas inúteis que nós preenchemos os nossos dias com aquilo que se torna ídolos do nosso coração. Idolatria do nosso coração é roubador do nosso tempo, porque tudo que nós colocamos na frente de Deus é ídolo. E isso pode estar roubando o nosso tempo e nos impedir de buscar com intencionalidade o Senhor, a glória do Senhor. Escreva isso no seu coração. Deus te deu o tempo suficiente para você responder positivamente a todas as áreas da sua vida. Escreva isso. Escreva na sua mente, escreva no papel, coloca no seu espelho. Eu vou repetir. Deus te deu tempo suficiente para você responder positivamente, com eficácia, todas as áreas da sua vida. Deus, família, igreja, lazer, trabalho. Deus te deu tempo suficiente para responder positivamente a tudo isso. Por isso, eu não tenho tempo, não é desculpa. Não será desculpa. Fazer, meu irmão, bom uso do seu tempo é uma recomendação bíblica. Fazer bom uso do seu tempo é uma recomendação bíblica. Embora nos caiba planejar, organizar os nossos horários, nos cabe isso, mas existe uma consciência que precisa estar aqui. Eu só sou mordomo deste tempo, esse tempo não me pertence, não é meu, e eu preciso cuidar dele com intencionalidade, porque quem me deu vai pedir conta dele. Quando eu estava na docência, certa vez eu cheguei na universidade, e nesses dias eu estava bem animado. Tem dia que eu fico animado, e tem dia que eu vou e falo o que eu tenho que falar. E no dia que eu estava tão animado, eu cheguei e dei tanto trabalho para os meus alunos, que eles viraram para mim: professor, como vamos fazer isso? Falei: bom, queridos, é lógico que eu estava brincando com eles, né, irmãos? Eu estava só brincando. Eu falei: o que é que vocês fazem de meia-noite às 6 da manhã? Uns ficavam assim em silêncio para saber o que eu ia falar depois, e outros falaram: não, tenho que dormir. Eu falei: tá bom, então você durma, acorda e faça o trabalho, ou não durma e faça o trabalho. Mas nós precisamos dormir. Os entendidos dizem que precisamos dormir 7 horas. Os mais céticos dizem que 4 horas é suficiente para um bom repouso. Eu, Gamaliel, funciono com 5 horas tranquilamente. Mas cada um tem a sua hora. A minha hora não é padrão para você. Agora, eu vou dormir só 5 horas porque... Não, você pode dormir 5 horas e depois levantar com sono de novo. Mas eu levanto e não tem mais sono. Entendeu? Você tem que dormir o suficiente para você repor as suas energias, mas não faça da cama o seu maior amigo. A Bíblia diz que o preguiçoso... Sabe o que o preguiçoso faz? Exatamente. Acabará na pobreza. Então, meu irmão, Deus nos deu tempo, e tempo suficiente para nós atendermos toda necessidade. Toda necessidade.
Manter o tempo que Deus nos deu significa render a orientação do Senhor, a vontade do Senhor, mesmo quando nós não estamos muito afim de fazer. Escreva isso, por favor. Manter um tempo que Deus te deu de forma sábia significa você submeter-se a Deus, à vontade de Deus, mesmo quando você não está a fim de fazer. Tem aquelas pessoas que eu só vou fazer porque está me mandando. Não quer fazer, mas vai fazer. E tem outras que não vou fazer porque eu não quero. Mesmo se mandar, não vou fazer. Pois é, tem consequência para todos os dois lados. Em vez de nós vivermos em desespero de eu não tenho tempo, em vez de a gente viver nesse desespero da vida, é bom nós entendermos que toda oportunidade é uma dádiva de Deus para gerar em nós sabedoria e confiança e dependência do Senhor. Por isso, não menospreze seu tempo com coisas que não te serão úteis para o céu. Devemos viver com intencionalidade e não com passividade, quando o assunto é a glória de Deus. Preguiça e falta de disciplina é um perigo. É um perigo. Nós precisamos abrir mão disto. Se nós fizermos da valorização do tempo, conforme os ensinamentos da Bíblia, como nosso estilo de vida, nós estaremos vivendo de forma a acumular tesouro no céu. Mas se nós vivemos desperdiçando o tempo para a glória de Deus, os nossos tesouros estão simplesmente aqui. E a era vindoura, o que será de nós? Eu quero terminar com uma citação de Jim Elliot. Jim Elliot foi um dos 5 missionários americanos que foram mortos no interior do Equador por um grupo indígena. Estes 5 missionários americanos, eles saíram dos Estados Unidos porque entenderam que o povo, aqueles indígenas, precisavam do Senhor Jesus. Eles levantaram e foram. Só que aqueles indígenas, huacas, eles são perigosos, muito perigosos. Ninguém entra lá. E eles mataram aqueles 5 missionários com flechas. Mas eles, a despeito do perigo que sabiam que iam correr, não se intimidaram, não ficaram no conforto do seu país, e diga-se de passagem, muito confortável, por sinal. Eles não ficaram lá, eles foram. Imagine o galardão desses rapazes. Agora, Jim, ele escreveu antes de morrer, alguns tempos antes, lógico, ele escreveu o seguinte, e isso define ele. Ele diz, viva de tal forma que, ao chegar o dia da sua morte, nada mais você tenha a fazer a não ser morrer. Uau, que profundo! Que profundo! Que profundo! Que verdade! Irmãos, se você morrer hoje, quantas coisas ainda falta você fazer para o reino de Deus? Se o Senhor te chamar agora, quantas coisas ainda faltam você fazer que simplesmente morrer? Eu não tenho tempo. É o lamento do tempo presente, mas é simplesmente o retrato do nosso descuido com o tempo que Deus nos deu para viver.
Ele morreu, certo do que o que restava a fazer naquele tempo era morrer. E nós somos desafiados a pensar, se nós morrêssemos hoje, o que estaria faltando na nossa lista de prioridades para com Deus? Conta-se que um homem nunca achava tempo para Deus. Nunca achava tempo para Deus. Sempre o lamento era: não tenho tempo. Não tenho tempo para as coisas do Senhor. E a história da sua vida resume-se em 8 capítulos. 8 simples capítulos. No primeiro capítulo, quando ele era criança, quiseram ensiná-lo sobre Deus, sobre oração. Alguém se objetou e simplesmente disse: é cedo demais para pensar em Deus. Ele não compreende nada ainda, não precisa levar para a igreja. Quem sabe quando crescer mais um pouco. O segundo capítulo da vida dele, ele já estava um menino, cheio de saúde. Acharam bom mandá-lo para uma escola dominical, para começar a aprender agora sobre Deus, mas logo veio a resposta: é uma criança para pensar em Deus? Não, tem que estudar. Está muito pequeno para pensar em Deus. Resumiu. O capítulo 3 da sua vida começa, ele já estava jovem agora. E ele recebe um convite para um encontro dos jovens que andavam com Jesus. Ele estava bastante entretido com a sua namorada, da paixão da mocidade, e que simplesmente ele disse: eu estou muito apaixonado agora para pensar em Deus, não tenho tempo para Deus. E resumiu-se o capítulo 3 da vida. Agora começa o capítulo 4, agora ele já é um homem feito. Ele é um homem feito, casado, bem-sucedido. Esposa suplicava a ele: vamos à igreja comigo no domingo. Mas a resposta dele era sempre: estou muito ocupado para pensar em Deus. Estou muito ocupado com a minha fazenda, com os meus bois, com as minhas cabras, com o meu papagaio. Eu estou muito ocupado. Resumiu-se o capítulo 5 da vida dele, o capítulo 4. E agora começa o capítulo 5. Havia um grande movimento da vizinhança dele, e todos se reuniam naquela vizinhança para ouvir sobre Deus e queriam convidá-lo para ir. Mas os amigos dele disseram: não precisa fazer o convite a ele, deixa ele está muito cansado para pensar em Deus. Ele trabalhou muito, está muito cansado, não precisa. E terminou a vida dele. E agora entra o capítulo 6 da vida. E nisto, ele estava sendo agora absorvido pelos seus negócios. Ele trabalhava feito um condenado. Convidavam ele para um culto de Páscoa: não, eu estou trabalhando. Vamos comemorar o sacrifício de Jesus. E ele responde: estou muito, mas muito ocupado. Eu estou muito preocupado. Estou com muitas coisas. Não posso agora pensar no sacrifício de Jesus. E começou agora o capítulo 7 da vida dele. Agora, ele já estava idoso. Ele começou criança, agora já estava idoso. Sempre sem tempo para Deus. Agora começa o capítulo 7. Ele já bem idoso, doente, triste. Quiseram levar o pastor para a casa dele, para fazer uma visita a ele. Mas os seus netos, que não tiveram nenhum tipo de ensinamento, porque ele rejeitou todas, os seus netos disseram: não, pastor, aqui não, porque agora o meu pai precisa descansar, ele já está muito velho para pensar nas coisas de Deus. Capítulo 8. Ele morreu. Enquanto estava sendo levado a enterro. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele maldosamente
sorri para o rosto daquele homem e diz: é muito tarde para pensar em Deus. Como você está gastando seu tempo para Deus? Não esqueça que no final nós vamos ter que conversar sobre o tempo com Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Deus, nos incomoda em nome de Jesus. Coloca um desconforto em nós de tal forma que todo o nosso tempo seja para a glória do teu nome. Não nos permite desperdiçar tempo com as coisas que são temporárias. Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, porque nós sabemos que a solução para todos os dilemas e inquietações da nossa alma é Jesus. Nós sabemos desta verdade. A questão é o que nós temos feito com esta verdade. Tenha misericórdia de nós. Leva-nos às nossas casas. Dai-nos uma tarde de paz. Livra-nos do perigo. Incendeia o nosso coração com a tua verdade. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nós, hoje e sempre. Amém.